Bem-vindo ao canal de plantas para você. Hoje a gente vai falar dessa planta aqui incrível, olha, conhecida como barba de Moisés. Mas antes de falar dela, eu quero lhe pedir uma coisa: se inscreve no nosso canal. Você que está passando aqui primeira vez, curte e compartilha. Tem gente que está visitando o nosso canal, mas não está se inscrevendo. Nos ajude a fortalecer o canal. Imagine uma planta que ela é duas coisas em uma. Sabe quando a gente vai em um local e pergunta bem assim, faz duas coisas e duas coisas em uma? Essa furadeira aí, ela é furadeira e parafusadeira ao mesmo tempo? Então, hoje a gente busca praticidade. E geralmente essa praticidade vem de objetos que fazem duas coisas ao mesmo tempo. Agora imagine uma planta que ela é duas coisas ao mesmo tempo. E eu vou lhe dizer já porque ela é duas coisas. Essa daqui é a barba de Moisés, ou também conhecido como lágrima de bebê. Devido ao tamanho pequeno das suas folhas, essa planta ela é conhecida como lágrima de bebê. Olha só o tamanho da sua folha em relação à minha unha. Muito pequena. Mas também ela é conhecida como barba de Moisés por causa do crescimento em direção ao chão, simulando uma planta trepadeira, tá vendo? O objetivo dessa planta aqui é que ela encha por completo. E acontece isso se você for molhando e adubando da forma correta. Você lembra que eu comecei o vídeo dizendo bem assim que essa planta é duas em uma? É isso mesmo. Eu vou lhe dizer qual o motivo. Porque ela pode ser tanto uma planta simulando uma planta trepadeira, como também ela pode ser uma planta usada como tapete. A primeira forma pela qual você pode usar essa planta aqui é nesse estilo, como se ela fosse uma planta trepadeira. Isso mesmo. O que é planta trepadeira? Cresce em direção ao solo. A tendência aqui é os ramos de cima crescerem e irem em direção ao chão, como você pode ver aqui, tá vendo? Então por isso ela pode ser usada como uma planta trepadeira. Mas também ela pode ser usada como uma planta rasteira ou formando um tapete. Eu vou lhe mostrar, minha sogra usava nesse intuito. Se ela fosse uma planta rasteira, ela cresceria assim, ó, em volta de toda a terra ali em volta da planta. No caso, as pessoas usam assim, para cobrir o substrato de outras plantas. Qual a vantagem de você usar essa planta aqui como uma erva tapete? Vai evitar com que nasça outras plantas indesejadas por cima ali do vaso. Vou lhe dar um exemplo aqui dessa rosa do deserto. Olha só. Aqui, ó, são plantas indesejadas que acabaram surgindo. Tem aqui, ó, duas espécies. Essa é uma e essa aqui é outra. Ao usar a planta barba de Moisés, vai evitar com que nasça outras plantas como essa. Ela não permite o crescimento de outras plantas em volta, ou diminui o aparecimento dessas plantas. Elas podem até surgir, mas em menor quantidade. Mas os cuidados com ela, o que é que eu devo fazer para que ela cresça e fique bonita? Primeiro, em relação à iluminação, essa planta ela não gosta de luz direta do sol, ou seja, aquela luz ficar debaixo do sol, tudo isso pode causar queimadura em suas folhas. Vou lhe contar algo aqui que eu vivenciei. Eu tinha uma dessa e eu colocava sempre na área de ventilação. Ela estava crescendo bonita, pense. Só que minha mãe pegou, tirou ela da área de ventilação e colocou exposta ao sol. Bastou somente um dia para que essa planta queimasse por completo. Ela ficou totalmente destruída. Ela perdeu a vida mesmo. Por isso ela é uma planta indicada para você criar na janela. Eu vou lhe mostrar aqui como é que a gente cuida, fica linda. Olha só, se você colocar na janela, aqui é uma janela de uma área de ventilação. Aqui é a janela do banheiro. Vou dar um zoom aqui para você ver lá de pertinho. As suas folhas vão crescendo em direção ao chão. E além disso, ela vai receber a luz indireta, que vai ser uma luz somente o local claro. O local claro faz com que ela cresça mais rápido. Não somente isso, que ela fique mais bonita e mais verdosa. Outra coisa interessante sobre ela é em relação à rega.
você pode molhar e deve manter o solo sempre úmido. Essa planta ela gosta do solo úmido. Que é o solo úmido? O solo um pouco molhado. Lembre de uma coisa, nunca encharcar o solo, porque pode causar o apodrecimento das suas raízes. Eu vou mostrar as suas raízes e vou lhe mostrar também como está o solo. Ela é uma planta que tem raízes muito pequenas. Eu vou lhe mostrar aqui, essa parte estava fixa antes no solo. Por isso que é possível a gente ver. Aí o que acontece? Eu vou aproximar para você ver as raízes. Aqui são as suas raízes. Vendo essas partes aqui? São realmente suas raízes. Acabaram secando porque essa parte já não está mais fixa ao solo. Saiu de lá. Mas aqui dá para ver o tamanho das suas raízes. São minúsculas, muito pequenas e frágeis. Solo certo, né? A forma como deve ficar assim, ó, úmido. Vou colocar o dedo, tá vendo? Se você olhar, ó, logo a areia grudou no meu dedo, que é aquele solo frio. Quando você pegar, você chega, o solo tá frio. Esse é o solo úmido. Outra coisa, essa planta aqui ela pode crescer muito mais do que isso, sabia? Então, para isso você precisa colocar em um vaso maior. Isso, a minha terceira dica é coloque ela em um vaso maior se você quiser que ela cresça muito mais. A outra dica que eu quero lhe dar aqui é acerca da poda. A poda você pode fazer a poda beliscão. O que é a poda beliscão? É você quebrando os galhos com o próprio dedo. Os seus galhos e aí as suas folhas são tão sensíveis que você consegue quebrar com o próprio dedo. O que acontece? Uma hora ou outra esses galhos podem quebrar. Por exemplo, esse aqui que eu lhe mostrei a raiz, eu vou quebrá-lo aqui, ó. Poda beliscão é isso aqui, ó. É como se você realmente estivesse dando um beliscão na planta. Olha. Pronto, quebrou. Muito frágil, né? Então muito fácil de quebrar com a poda beliscão. Algumas plantas aceitam, outras não. Ao podar, você vai estimular essa planta, olha, a liberar mais folhas, mais ramificações. Então a poda ela é essencial. E aqueles galhos que eu acabei quebrando agora com a poda beliscão, o que é que eu devo fazer? Eu vou replantá-los. Eu vou lhe mostrar aqui como é que eu faço para formar mais mudas. É muito fácil mesmo. Aqui estão os galhos. Aí a pergunta é, precisa passar canela? Geralmente eu não passo. Aqui elas têm uma grande facilidade em se fixar, por isso eu não passo canela. Aí você só vai colocar aqui, ó, junto ao solo. Eu vou deixar de gravar aqui 1 minuto e vou fixar o solo e vou lhe mostrar como é que parte a parte. Aqui fixar o solo aqueles 3 galhos que eu quebrei, mas se eu deixar assim vai ficar feio, não é isso? E também vai demorar para ela se proliferar. Então eu quebrei outro galho maior e aí a gente vai fazer como se fosse uma arrudia, né? Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, em volta para... Não se preocupe, você fixando ela assim ao solo, ela logo vai criar raízes. Sempre lembre de deixar o solo sempre úmido, como está aqui, ó, solo úmido. Quando eu digo solo úmido, ele suja as mãos. Quando o solo está muito seco, ele não suja tanto as mãos. Dica cheque que eu vou lhe dar aqui, você tem um desse aí, barrufador. Isso aqui é excelente para molhar essas plantas. Não estou dizendo para você só molhar com ele. Estou dizendo para você molhar as suas folhas. Quando você molha as folhas dessa planta, o barrufador ajuda no desenvolvimento e no crescimento dessa planta. Aqui, por exemplo, ó, né? Pode fazer isso aqui, ó. Você molha primeiro o solo, geralmente um regador, não sei. E depois você vai vir e barrufar um pouquinho de água aí em suas folhas. Agora, para molhar essas novas plantas, eu prefiro molhar com barrufador. Por quê? Porque se você vir com regador, pode ser que elas saiam do lugar. Tá vendo como ficou? Por enquanto não tá tão bonita, só que logo elas vão ficar lindas. Aí eu venho aqui, eu molho bem com o barrufador, pode molhar bem o solo. Quando ficar bem molhado, aí você para. E quando o solo começar a perder a umidade, ficar seco, aí você vai com o barrufador novamente.
Aqui, agora, esse momento que você plantou, é essencial que o solo sempre esteja úmido para o crescimento e desenvolvimento dessa planta. E aí a gente termina o vídeo de hoje. Acompanhe o nosso canal, esteja conosco sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.